E se você pudesse ter os melhores copywriters do mundo, trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem que você precise pagar hora ou projeto para esses copywriters? Isso aqui que você tá vendo são agentes de IAs, ou seja, são copywriters treinados com inteligência artificial, com o conteúdo dos melhores copies do mundo. E isso que você tá vendo nesse exato momento são esses agentes conversando e trabalhando para mim para construir VSLs, ou seja, para construir vídeos de venda. Deixa eu te falar uma coisinha. Enquanto eu gravo esse vídeo, esses agentes de inteligência artificial treinados para escrever essas VSLs já escreveram mais VSLs do que eu faria no dia inteiro. No momento em que eu gravo esse vídeo, eles já escreveram mais de 8 VSLs e eu tenho apenas 10 minutos de gravação até esse momento aqui. Você quer entender como que funcionam esses agentes de IA e como que você pode criar uma agência de marketing digital 100% formada por funcionários de IA? Você precisa assistir esse vídeo aqui. Bora lá. Falou, Matheus aqui, seja bem-vindo a este canal e seja bem-vindo também a este vídeo. Nesse canal aqui nós falamos sobre marketing e funil de vendas de uma maneira totalmente descomplicada. Se você curte esse tipo de conteúdo que eu te trago aqui, não deixe de deixar o seu gostinho dentro desse vídeo, pois você me ajuda demais a fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas que estão precisando. Se você puder, desce aí, se inscreve, deixa o gostinho. E eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Quando a gente trabalha com marketing digital, quando a gente trabalha com a internet, a gente pode correlacionar tempo com dinheiro. Ou seja, quanto mais tempo você demora para fazer um projeto, mais dinheiro provavelmente você está gastando para fazer aquele projeto. Ou seja, quanto maior é o projeto que está fazendo, mais você tende a gastar. E se você pudesse economizar esses gastos, ao invés de contratar pessoas, e depois a gente fala do dilema ético disso, se é certo ou se não é certo você criar funcionários virtuais e substituir os seus funcionários atuais por funcionários virtuais, não é o tema desse vídeo aqui, mais pra frente a gente fala disso. Mas e se fosse possível você transformar toda a sua empresa em agentes de IA, ou seja, agentes de inteligência artificial, que produzem copies perfeitas, rápidas, a um custo zero, sem contratações, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive enquanto você está fazendo outras coisas, eles estão trabalhando e criando coisas para você. Nesse exato momento aqui eu tenho exatamente 12 agentes de IA, ou seja, 12 copywriters, escrevendo copies para mim de diversas áreas e nichos diferentes, enquanto eu gravo esse vídeo aqui. É basicamente uma maneira que a gente tem de dizer adeus para os nossos bloqueios criativos e longas horas tentando escrever scripts sem nunca chegar a lugar nenhum. Ou pior ainda, se você não tem muita tendência em escrever copies, VSLs ou criar esse tipo de conteúdo, chegou a hora de você conseguir fazer isso com esses agentes de IA. Vou te explicar tudo sobre como funciona, sobre como eu fiz uma agência inteira de marketing digital usando essas IAs. Vou te mostrar como que eles estão escrevendo essas VSLs para mim agora dentro desse vídeo. Na realidade, você não precisa ser um especialista em copy ou um especialista em marketing para criar páginas e copies e VSLs, vídeo de vendas, que realmente transformem seguidores, leads e visitantes em clientes. Tudo que você precisa é montar uma operação assim como essa que eu montei aqui agora, para que você consiga converter essas pessoas, porque essas IAs, concorde você comigo ou não, elas sabem muito mais do que nós, elas têm muito mais inteligência do que nós, têm muito mais capacidade de armazenar, reter e buscar informações. Se você cria uma operação assim como essa que eu criei aqui, você vai ter agentes de IA trabalhando para você o tempo inteiro, sem que você tenha equipe presencial, ou seja, sem que você tenha funcionários dentro da sua empresa. Você tem basicamente uma equipe de elite de inteligência artificial trabalhando para você dia e noite, sem tirar folgas, sem tirar férias, e esses agentes de inteligência artificial conseguem trabalhar em conjunto. Antes de te mostrar isso aqui, deixa eu te falar um dilema que eu cheguei. Eu sempre gosto de fazer as coisas com muita qualidade e com muita dedicação. Só que, dependendo da quantidade de projetos que você pega para fazer ao mesmo tempo, você começa a sacrificar tempo pessoal, tempo de vida para fazer esses projetos. Os coprodutores de plantão que estão aí sabem exatamente o que eu tô falando. Muitas vezes você dedica muito tempo para fazer projetos e vários ao mesmo tempo para você ter o retorno financeiro. Porque, pô, nós que somos empreendedores, a gente não se cansa de fazer mais e mais coisas para alcançar os nossos objetivos. Só que até que ponto vale você sacrificar a sua saúde mental, a sua saúde física, a sua saúde emocional para você alcançar esses resultados? A saída que eu encontrei foi buscar nas inteligências artificiais como se eu criasse clones de mim e das melhores pessoas do mundo que eu conheço para determinadas áreas para trabalhar para mim, para eu não precisar ficar me sacrificando o tempo inteiro. Eu simplesmente crio esses agentes de IA e esses agentes de IA, eles trabalham para mim enquanto eu descanso ou enquanto eu trabalho em outros projetos. É como se eu conseguisse multiplicar minha força de trabalho. Como eu sempre fui um cara que gostei muito da área da tecnologia, da programação, inteligência artificial, eu decidi buscar como fazer isso, como que eu poderia criar esses agentes para trabalhar para mim sem que eu precisasse estar lá presente. Só que para mim não serviria qualquer inteligência artificial. Não sei se você concorda comigo, o ChatGPT tá aí disponível para todo mundo. E mesmo assim, apesar de ele ser muito bom, nesse quesito ele não consegue me atender. Nesse quesito ele não consegue nos atender. Eu precisava de algo revolucionário, algo que não fosse um simples ChatGPT da vida. E aí eu descobri uma coisinha chamada de Agents Swarm ou Swarm Agents AI. Isso aqui que eu vou jogar na tua tela aqui agora. Isso aqui que eu tô jogando na sua tela agora é o termo correto, tá? Agents Swarm AI. Só pra você entender o que são esses agentes aqui, ó. É
basicamente um conceito onde várias IAs conseguem trabalhar juntas. Ou seja, ao invés de eu criar apenas um único ChatGPT, por exemplo, eu crio vários deles e eles conseguem trabalhar em conjunto para concluir uma tarefa. Eu trouxe um cara, na verdade, que entende mais do que eu do que isso para te explicar esse conceito aqui, mas só para passar rapidão, isso aqui é basicamente uma inteligência coletiva, como se fosse uma colônia de formigas ou aqui uma colônia de abelhas trabalhando em conjunto para concluir uma tarefa. Então eu criei não apenas um agente disso aqui, mas eu criei vários agentes desses para eles poderem trabalhar em conjunto, inspirado nesses princípios do Swarm AI Agents, tá? E a minha ideia era criar esses agentes aqui para gerar VSLs incrivelmente persuasivas para mim. Ou seja, criar vários agentes, cada um específico em criar uma parte da VSL para que juntos eles trabalhando conseguissem criar as melhores VSLs do mundo. Esses agentes não só entendem profundamente o que é os conceitos de copywriter, mas eles também, olha só, aprendem constantemente, ou seja, eles estão sempre se renovando com as melhores técnicas na área e com as últimas tendências da área também. Isso aqui me gera conteúdo de alta qualidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que me gera mais engajamento, mais conversões, redução nos custos dos anúncios, redução na produção do conteúdo, redução na produção da VSL, inovação e adaptação o tempo inteiro com a velocidade ultra fast que nenhuma outra pessoa do mercado consegue. Inclusive, esse roteiro que você está assistindo aqui agora foi produzido pelos meus agentes AI. Eles me deram esses bullet points que você viu aqui para que esse vídeo ficasse com excelente storytelling e que eu conseguisse comunicar da melhor maneira possível a mensagem que eu tinha dentro desse vídeo. Isso é um baita exemplo do que o que os agentes de IA fizeram é um bom trabalho. Só que você precisa entender mais a fundo sobre como funcionam esses Swarm Agents aqui, esses agentes de IA, para você entender como que eu construí esses algoritmos, esses robôs mais pra frente. E para te explicar isso aqui, eu chamei um cara que, na minha visão, é o cara que mais entende de inteligência artificial no Brasil hoje em dia. Um cara que tá estouradaço aí. E é um cara que com certeza vai saber comunicar e saber te explicar isso aqui melhor do que eu. Por isso eu queria chamar aqui para te explicar sobre esses agentes de IA, o Alan Nicholas, o criador da Vida Lendária. Alan, explica pra galera aí como funciona esses Swarm Agents, esses agentes de IA, e como que isso funciona dentro de agências de marketing digital 100% virtuais. Bora lá. Claro, Matheus. É uma honra poder aqui compartilhar um pouquinho desse conhecimento com a tua audiência. Então, vamos lá. Antes da gente falar sobre esse enxame de agentes, eu quero falar um pouquinho sobre como agentes já estão mudando o marketing digital. Para falar sobre como o IA está mudando o marketing digital, eu acho que seria totalmente desnecessário, né? Agora, em 2024, eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, é porque você já entendeu que se você não souber como aplicar IA no seu negócio, você vai ser simplesmente engolido por aqueles que aplicam. Mas existe algo que vai além de simplesmente copiar e colar um promptzinho, até porque eu tenho certeza que você já se frustrou ao criar ou copiar e colar um prompt para criar uma VSL ou algo mais elaborado e percebeu que ficou uma porcaria. Agora, por que ficou uma porcaria? Isso que você experienciou utilizando ChatGPT, Claude AI ou outra IA. Porque você não entendeu, talvez, um ponto extremamente importante. Um ponto que faz com que a IA às vezes pareça um velho gaga. Ou até mesmo o tom daquele filme como se fosse a primeira vez. Agora, sabe por que o ChatGPT às vezes parece o tom aí que você acabou de ver? Porque existe uma limitação. Até pouco tempo atrás, essa limitação, mesmo no ChatGPT 4, era de 8.000 tokens. Para você ter uma ideia, isso seria equivalente a cerca aí de 6.000 palavras. E essas 6.000 palavras, elas não são só para a resposta. Essas 6.000 palavras são o contexto total que você consegue trabalhar com informações dentro do ChatGPT 4, pelo menos até então. Esses 8.000 tokens, eles servem para tanto o texto que você mandou inicial, o seu prompt, ou seja, as instruções de comando, quanto também para a saída. E é bem provável que se você escrever um prompt bem elaborado e se você botar exemplos nesse prompt, como é o ideal quando você vai fazer um prompt avançado como uma VSL, você já consuma todos os tokens de uma vez. E o que acontece é que ele realmente vai ficar um velho gaga, ele realmente vai esquecer aqueles comandos que você deu lá em cima. Mas Alan, agora aumentou, não aumentou? Sim. A partir do dia 5 de janeiro de 2024, o ChatGPT Plus foi atualizado para 32.000 tokens. Ou seja, é um número bem superior ao que a gente já tinha antes, mas ainda não é o suficiente. Por quê? Porque mais tokens apenas não é o suficiente, até porque a saída do ChatGPT 4 ainda é limitada, ou seja, você não consegue fazer a extração de uma VSL inteira. Ele tem uma limitação de 4.000 tokens na saída. Mesmo se você utilizar uma ferramenta que eu acho sensacional, uma IA que eu amo de paixão, que é o Claude AI, o 2.1, que tem 200.000 tokens, e eu adoro utilizar ele para escrever copy, mesmo ele é limitado. Ele tem uma saída limitada de tokens e ele também não funciona tão bem assim, porque textos complexos, como uma VSL, como um roteiro de vídeo, como algo que é
mais complexo, exige com que você tenha vários inputs e vários prompts diferentes ao longo dele. Alan, mas que propriedade tu tem para falar sobre isso? Tá vendo essa premiação, esse quadro que eu tenho aqui do meu lado? Esse quadro é um dos diversos prêmios que eu ganhei. Esse aqui é o da Monetize, equivalente a alguns milhões aí em comissões. Minha empresa, uma das minhas empresas, faturou mais de 120, mais de 130 milhões de reais apenas utilizando VSLs para vender com marketing direto. Ou seja, eu posso não ser o melhor copywriter, ser o melhor cara que entende VSL, mas eu sou um cara que construiu um negócio que faturou muitos milhões utilizando VSLs. Então, quando eu leio uma VSL, eu sei se ela é boa ou se ela é ruim e confia em mim. Eu já testei muito IAs para chegar no entendimento de que simplesmente um ChatGPT, simplesmente um Claude AI, de uma forma automatizada, não vai te trazer os melhores resultados. Por quê? Ela não vai conseguir manter um tom de voz que seja extremamente cativante, não vai conseguir fazer todas as pesquisas necessárias para conseguir extrair as big ideas, extrair todas as informações e conseguir casar isso de uma maneira muito inteligente. Só que eu descobri que existem pelo menos 2 americanos que fizeram isso dar certo. Eu tô falando de John Benson e tô falando também de Steph George. Ou seja, eu tô falando de Stephen George e John Benson, os caras monstros em copy. E esses caras estavam conseguindo fazer isso e estão conseguindo fazer muitos milhões com o IA criando VSLs. E eu descobri que esses caras tinham um treinamento. Infelizmente, eu cheguei tarde demais. Eles já tinham fechado, mas eu teria que desembolsar também uma boa grana, porque esses caras estavam vendendo cursos de $2.000 a $6.000 para você entender o que eles estavam fazendo. Eu tenho muitos amigos, alguns deles compraram esses cursos e me falaram mais ou menos o que estava acontecendo lá dentro. E eu entendi que esses caras não estavam utilizando apenas prompts. Esses caras já estavam utilizando cadeias de agentes em IA. Eles ainda não estavam usando um enxame, como eu vou te falar aqui, mas já estão usando cadeias de agentes. Não, eu não estou falando de cadeia de pensamento, eu não estou falando de árvore de pensamento, que são estratégias avançadas de engenharia de prompt. Eu estou falando de cadeia de agentes. Ou seja, vai ter um agente que vai fazer a pesquisa, vai ter um agente que vai validar as big ideas, vai ter um agente que vai procurar criar os melhores títulos, as melhores leads dessa VSL, vai ter outro que vai buscar depoimentos ou criar depoimentos, vai ter outro que vai pensar na oferta e conseguir validar essa oferta com o mercado, fazendo análise de pesquisa, ou seja, você vai ter vários agentes ali trabalhando juntos para no final você ter uma VSL, um roteiro de vídeo ou qualquer outra coisa que seja mais avançada. Se você quer criar algo avançado com IA, tem que entender que nesse momento nós estamos em Narrow AI, ou seja, uma IA com um fim extremamente específico. A gente não está ainda em AGI, ou seja, numa era de uma IA geral, onde ela consegue, como nós humanos, compreender inúmeras coisas ao mesmo tempo e conseguir fazer uso dessas coisas com uma contextualização maior. Por isso que eu disse para você, mais tokens não é apenas a solução. O Gemini, que é uma IA do Google, lançou uma nova versão, que se eu não me engano tem 1 milhão de tokens. Isso é coisa pra caramba. São vários livros dentro que você pode colocar nisso. Mas você precisa de agentes se você quiser construir algo avançado com IA. E é aqui que entra, então, o enxame de agentes. Agora você já entendeu qual a importância desses agentes e como tem já americanos, sempre os caras, né, avançados lá, criando coisas que já estão validadas no mercado, que já estão vendendo muito. Agora chegou a hora da gente falar dos enxames. E para que fique mais fácil de você entender o que eu vou falar, eu resolvi compartilhar com você uma das minhas aulas aqui da minha comunidade, para que você possa entender visualmente também o que são esses enxames de agentes. O que eu tinha falado para você lá, que o John Benson e o Stephen George estão fazendo é isso aqui, ó. Eles estão fazendo um encadeamento de agentes, ou seja, um agente faz uma coisa, ele entrega o trabalho para outro, esse termina, entrega para o outro, como se fosse uma esteira de produção. Só que vocês podem fazer algo muito mais avançado. Isso possibilita que vocês consigam fazer com que os agentes conversem entre si à medida que o trabalho está acontecendo, independente de você simplesmente criar uma estrutura hierárquica. E isso é, inclusive, o que o Crew AI, uma das ferramentas open source de agentes, possibilita. Mas você pode fazer algo ainda mais avançado, você poderia ter realmente algo hierárquico aqui, como se fosse uma empresa, como se você tivesse o diretor, como se você tivesse a parte administrativa, a parte pedagógica, por exemplo, como esse exemplo aqui. Ou seja, você pode ter toda a estruturação do seu negócio como se fosse uma empresa, independente da estrutura que você quer. Esse enxame de agentes pode trabalhar das formas organizacionais mais diversas possíveis, como squads, como realmente a parte hierárquica de topo para baixo, como uma sequencial. Mas aqui que entra algo que eu acredito que é importante vocês entenderem, que é como
trabalhar com esses agentes, né? Como trabalhar, e aqui eu vou falar sobre uma estrutura de sistema que é o RAS. Basicamente, você vai ter conselho de IAs, você vai ter aquelas IAs que são os agentes executivos e os subagentes que a gente poderia chamar o estagiário dos agentes. Basicamente, essa é a separação que fica, ou seja, você consegue fazer uma separação onde agentes mandam em agentes, e isso é incrível porque você pode, com essa estrutura, realmente criar uma empresa, uma agência que funciona sozinha, sem que você precise ter ali humanos no meio do processo, uma vez que você tenha o processo já validado. Agora que você já entendeu o porquê que simplesmente copiar e colar prompts da internet que você encontrou por aí, ou aquela lista de 20 mil prompts que você comprou não serviu de nada, vamos lá voltar aqui pro Matheus, porque ele vai mostrar para vocês na prática isso que eu mostrei para vocês aqui na teoria. Obrigado aí, Matheus, e agora é contigo. Eu falei que o cara é um crânio. Deixa eu te mostrar aqui como que eu criei a minha agência especializada em criar VSLs com esses agentes de IA. Inclusive, eu criei uma agência completa de marketing digital com mais de 14 funcionários especializados em várias áreas. Então, copy de página, copy de vídeo, roteiro, VSL, que é a parte que eu vou te mostrar é somente da VSL. Mas eu criei uma agência inteira que eu chego, dou o nome do produto, digo o que esse produto faz, qual que é a ideia, e ele cria tudo pra mim. Copy de página, copy de posts, e-mail, cria copy de VSL, cria roteiros de vídeos, roteiros de anúncios pra eu rodar, tudo o que uma agência precisaria de 15, 16 pessoas para fazer, eu tô fazendo com uma agência virtual que não existe, com funcionários que são inteligências artificiais. Se você quiser ver esse vídeo, se você quiser ver isso em funcionamento, eu posso mostrar para você mais para frente, se você deixar um gostinho e um comentário aqui embaixo. Matheus, mostra a agência virtual que você criou. Posso vir aqui e mostrar para ti. Só que eu preciso que você entenda o seguinte, tá? Esses agentes de IA, eles têm algumas dificuldades ao longo do caminho, tá? Porque afinal, eles são IAs, eles não são pessoas, eles não são copywriters, eles não têm sentimentos. Então a gente precisa dizer para essas IAs como que elas devem trabalhar. Você precisa fazer um treinamento dentro delas para que você saiba exatamente como que elas vão operar quando você passar uma tarefa para elas. Com isso, a gente tem que cuidar para que esses IAs eles não percam a essência humana. O que significa isso? Se você não treinar muito bem esses agentes, eles vão se parecer robóticos. Eles vão parecer um robozinho falando, vão parecer um chat GPT da vida escrevendo copy. Vai ficar horrível. Então você tem que dar um bom treinamento para elas, inclusive sempre estar atualizando essas IAs para que elas estejam antenadas com as últimas tendências, com a última maneira que as pessoas estão se comunicando, com jargões, com atualizações e tal. Então são alguns alertas que eu tô te dando aqui. O que eu vou abrir aqui agora é basicamente um modelo que eu criei que escreve VSLs, ou seja, ele consegue criar as VSLs. Eu vou te mostrar aqui no formato de algoritmo, porque não existe nenhuma ferramenta no mundo ainda que te entregue isso aqui de forma visual, exceto a que os meus mentorados estão criando. Então dentro da mentoria LTV Insider, a gente tem 2 mentorados lá dentro que são donos de software house, ou seja, eles têm uma empresa de produção de softwares e eles estão criando uma interface visual, um software que vai contar com todos esses recursos aqui para que os outros mentorados também consigam utilizar e agilizar. Então, se você tem interesse, se você já fatura, se você já vende, se você já roda produtos, se você tem interesse em ter acesso não somente a essa IA feita pelos meus mentorados lá, mas também a conteúdos que você não encontra por aí, porque eles já estão sabendo disso aqui já faz algumas semanas lá dentro desse grupo. Fora isso também, tendências de vendas, tendências de conteúdo, tendências de crescimento nas redes sociais, tendências de funis para conversão, aquisição de leads. Se você já tem empresa, se você já empreende, se você já roda produtos dentro ou fora da internet, o seu lugar é dentro da mentoria LTV Insider. Eu vou deixar um botão aqui embaixo para você fazer a sua aplicação. A gente seleciona apenas algumas pessoas, não é todo mundo que é aprovado. Tem que ter um perfil adequado para estar lá dentro. Mas se você quiser fazer parte, o link tá aqui embaixo. Ó, como eu te disse, isso aqui que você tá vendo aqui agora são os robôs que eu criei para gerar essas VSLs, tá? Isso aqui, esses monte de letras, essa programação tá escrito em Python, porque igual eu te falei, não tem ferramenta no mundo que te dá isso de forma visual hoje em dia, exceto a que os meus mentorados estão criando, estão desenvolvendo e usando essas ferramentas aqui. Os robôs que eu treinei, eles vão colocar numa parte visual para que os outros mentorados consigam usar. Mas eu vou te mostrar aqui na tela do computador mesmo, no formato de programação, eu vou te explicar como é que eles estão operando nesse momento. Eu criei aqui, ó, 4 agentes. Nesse momento, eu tenho um copywriter, esse que você tá vendo aqui, eu tenho um gerente de projetos, eu tenho uma persona e um pesquisador, tá? Como que eu configurei cada um desses agentes aqui? Primeiro, o copywriter, eu não vou abrir aqui pra você não ver o algoritmo que eu criei lá dentro. O algoritmo que eu criei ali dentro pra deixar ele inteligente, isso aqui é sigilo total. Mas esse copywriter aqui, ele foi treinado com informações dos melhores copies do mundo. Então, eu me inspirei em John Benson, me inspirei em Gene Edwards, me inspirei em vários outros copywriters de renome que já criaram copies específicas e copies multimilionárias. E eu trouxe toda a inteligência dessas pessoas pra dentro desse carinha. Ou seja, ele incorporou o perfil desses melhores copywriters do mundo. Ele é capacitado em criar copies similares aos melhores copywriters do mundo. Ao mesmo tempo em que eu criei um gerente de projetos. Qual que é a função do gerente de projetos dentro dessa estrutura toda aqui? O gerente de projetos, ele vai organizar as demandas. Então, quando eu peço pro meu software aqui o seguinte, me escreve uma VSL para o nicho de programação
programação, por exemplo. Aí ele vai lá, ele vai pesquisar concorrentes, ele vai dar uma olhada, ele vai organizar tarefas, vai dividir entre os vários copywriters que a gente treinou, vai colocar a persona para trabalhar, ele vai fazer a organização total, assim como um gerente de projetos faz na vida real. Então ele foi treinado para isso. Eu dei os comandos para ele para isso aqui. E esse aqui eu posso abrir para você ver, ó. Ele tá com a função dele dentro da minha empresa, é um agente organizador, e ele é especialista em análise de persona, formado pelos pensamentos de Donald Miller com Story Brand e sempre entrega tudo em português. Esse foi o treinamento básico que eu dei para esse gerente de projetos aqui. Avançando um pouco mais, eu tenho um agente, ou seja, um perfil de IA treinado para ser a persona. Então, enquanto o gerente de projetos entende quem é a persona, o persona agent que eu criei aqui, ele incorpora. Se eu abrir aqui, você vai entender, ó. Ele é basicamente a persona e ele é a representação da persona que vai ser atingida, vai ser alcançada por aquela VSL. O seu perfil comportamental e psicográfico e demográfico é composto pela análise de persona realizada pelo agente organizador. Então, olha que doido isso aqui. O cara, o gerente de projetos ali, ele vai pesquisar quem que é a persona a ser alcançada por aquela VSL, vai criar um perfil, vai entregar para o meu outro agente, que é o agente de persona, e esse outro cara, ele vai incorporar a persona. Ele vai falar assim, eu sou o Josézinho, eu tenho 44 anos, tenho dor nas costas, eu tenho dor no dedão, eu tenho esse medo, esse desejo, eu tenho essa objeção de compra, eu tenho esse bloqueio, eu não gosto de fazer isso, eu gosto de assistir tal programa de televisão. Ele vai incorporar. Por quê? Porque a hora que eu vou escrever uma VSL, eu tenho que escrever ela destinada para aquele perfil de pessoa específico. Eu preciso entender muito bem quem é aquela pessoa. Se eu não conseguir fazer isso, eu não vou escrever uma boa VSL. Qual que é o melhor jeito de fazer isso? Criando um agente que incorpora a pessoa com quem eu quero conversar. Não tem maneira melhor de fazer isso. É como se eu trouxesse o meu possível cliente aqui e ele me falasse quais são as dores, problemas, bloqueios, objeções que ele tem e eu conseguisse argumentar justamente com os pontos mais fortes para quebrar essas objeções. E por último, eu também criei um agente de pesquisa. O que esse agente de pesquisa ele faz? Ele é um pesquisador dentro da minha empresa e ele é responsável por fazer buscas na internet, principalmente em artigos e vídeos que estão ranqueados no YouTube e no Google. Ele busca trazer análises detalhadas para enviar para os outros agentes. Então, se eu chego e peço para ele aqui uma VSL sobre óleos essenciais, sei lá, ele vai buscar na internet todos os possíveis concorrentes, todas as possíveis variações, ofertas, produtos que são oferecidos por aí e vai me dar um resumo de tudo isso para eu criar coisas melhores do que os meus concorrentes. Dentro desse projeto aqui eu tenho esses 4 agentes trabalhando e eu tenho aqui as tarefas, ó, deixa eu te mostrar as tarefas. A parte das tarefas tá aqui, ó. YouTube VSL, que são as VSLs que eu tô gravando aqui agora, essas que eu tô te mostrando. E dentro desse modelo de VSL que eu criei, eu tenho todas as tarefas que são executadas por cada um daqueles funcionários lá, ó. Então, eu tenho o cara que escreve o script, eu tenho o cara que pesquisa, a tarefa sobre pesquisa. Eu tenho uma tarefa específica para criar os hooks. Então, se eu abrir aqui, você vai ver o seguinte, ó. Faça de 5 a 15 variações de hooks para dar início ao vídeo. Entregue uma lista no formato de bullet points. E aí eu atribuo o meu copywriter para executar essa tarefa aqui. Eu tenho todas as tarefas que vão sendo executadas. Se eu der um play aqui embaixo, ó, se eu vier aqui e executar o meu algoritmo, você vai ver que eles vão começar a conversar entre si para gerar a tarefa que eu pedi. Então, ó, ele começou aqui a receber as informações, logo ele já vai me mandar a resposta aqui, ó, a primeira tarefa concluída para que as próximas tarefas sejam concluídas pelos próximos agentes, tá? E tá aqui, já chegou para mim a primeira tarefa concluída do primeiro agente, que é a criação do escopo geral do produto que vai ser oferecido nesse caso aqui, ó. Já chegou aqui em verdinho a primeira tarefa, ele já encaminhou aqui em branco essa tarefa para o próximo agente, o próximo agente já começou a pesquisar no YouTube e no Google cursos parecidos, olha só, ele tá aqui, ó, procurando cursos de Instagram online, procurando cursos online similar ao de criação de conteúdo e estratégias. Já tá buscando na internet aí informações adicionais para começar a montar o que eu pedi. Para resumir, são vários agentes conversando para concluir a tarefa que eu pedi. Que olha que doido. Eu pego isso aqui, deixo isso aqui de lado. Na hora que eu terminar esse vídeo, já vai ter me entregue a VSL pronta para eu começar a rodar. Pesquisou na internet, já tá trabalhando todos os agentes conversando entre eles aqui para concluir a tarefa que eu pedi. Isso aqui não é uma coisa que a gente nem sonharia há 2, 3 anos atrás. E aí, eu quero te deixar aqui alguns bônus para você entender mais sobre esses agentes aqui, tá? Lembrando que esses agentes de IA, eles não substituem as pessoas. É como se você conseguisse amplificar o potencial que você tem. Então, eu sou um cara que eu sou mediano em copy. Meu negócio é funil, meu negócio é criar empresa, meu negócio é gerenciar tudo isso. Eu não sou bom em escrever copy, mas eu sei quem são as melhores pessoas do mundo para fazer isso aqui para mim. Então, eu consigo treinar essas IAs com as informações dessas pessoas para que elas, ó, ela tá trabalhando aqui, ó. Eu tô gravando o vídeo e ela tá me mandando as informações aqui. Eu consigo treinar essas IAs com as melhores informações. Então, a gente consegue melhorar taxas de conversão, conexão emocional com as informações dessas pessoas. Não que a gente substitua, eu não demiti nenhum funcionário da empresa aqui para substituir por IA, nada disso. Mas eu amplifiquei a capacidade de cada um deles. Eu consegui tornar todos os meus funcionários, todos os meus colaboradores em pessoas melhores, onde todos eles são bons em copies, todos eles conseguem construir anúncios. Todos os meus funcionários aqui que trabalham comigo nas minhas empresas, nas coproduções que eu tenho, dentro dos projetos que eu trabalho, todos eles são super humanos agora
agora porque tem acesso a essas IAs que a gente criou. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Essas IAs, elas fazem com que a gente consiga dar suporte para os nossos alunos sem comprometer nosso suporte, ou seja, eu consigo atender 5.000 alunos ao mesmo tempo usando IAs sem comprometer a nossa originalidade. Então, eu treinei várias IAs como se fossem eu, que consegue atender os meus alunos sem que os meus alunos percebam que não sou eu. Isso aqui é muito bom, mantém os alunos sempre engajados. A gente consegue personalizar sem perder qualidade, a gente consegue diminuir custos e conseguindo qualidades até superiores nos projetos que a gente trabalha. A gente consegue, inclusive, aumentar nossa própria criatividade. Inclusive, esse vídeo aqui é um exemplo disso, nas produções que nós fazemos. Eu tô aqui gravando esse vídeo, ou seja, eu não fui substituído ainda, mas a minha capacidade aumentou muito porque agora eu sou muito mais criativo graças às IAs que eu coloquei trabalhar para mim. Isso aqui é muito bom, né? Então, para resumir, eu criei uma agência de marketing digital completa. Isso aqui eu vou explicar em outro vídeo mais para frente. Expliquei somente o setor das VSLs hoje. Dentro desse setor das VSLs, eu tenho vários copywriters, agentes e vários pesquisadores, várias tarefas sendo executadas ao mesmo tempo para me gerar VSLs. Então, eu consigo colocar aqui em menos de 10 minutos fazer 8 VSLs para 8 áreas diferentes e todas elas muito boas. Ou consigo fazer 15 variações de uma VSL só para um nicho, menos de 10 minutos usando esses agentes de IA, porque justamente eles usam uma tecnologia, igual o Alan explicou aqui para você, que são os Swarm Agents, são os agentes de IAs que trabalham em formato de colmeia, como se fosse uma inteligência coletiva, trocando e conversando entre eles para me concluir a tarefa com a maior probabilidade de ter sucesso possível. Isso me faz com que eu trabalhe menos, tenha mais qualidade, tenha mais produção, seja mais ágil, seja mais veloz naquilo que eu produzo, sem que eu sacrifique a minha qualidade de vida e sem que eu sacrifique a minha qualidade emocional, física, mental e qualquer outra coisa do tipo. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre isso, ter acesso não somente a essa estrutura aqui, mas a outras tecnologias que você ainda não conhece, que você nem sabe que existe, a outros funis, a outros modelos de negócio, considere fazer parte da mentoria LTV Insider. O link tá aqui na descrição. Também vai lá no canal do Alan Nicolas, acompanhe ele lá, que agora ele tem um canal no YouTube, tá falando mais sobre IAs, e acompanhe ele nas redes sociais aqui também. Eu vou deixar na descrição desse vídeo pra você dar uma olhada nos perfis dele. Espero que você tenha curtido, espero que a partir de agora eu tenha virado uma chavinha na sua cabeça e que você tenha entendido que existem muito mais coisas por aí do que você possa imaginar. Eu vou deixar aqui no final um vídeo que eu fiz te explicando como funcionam as VSLs, ou seja, como que eu, Matheus, crio VSLs. Agora eu repassei essa ideia aí pros meus colaboradores virtuais. Vou deixar o vídeo anexado aqui, é só você assistir. Um grande abraço, até a próxima. Fui.